Bem, isto, a única coisa desagradável que eu vou dizer vai ser o final, porque vou falar de um título que não é o título, e este início, porque eu que tenho mais 10 quilos do que deveria, comecei a correr para chegar aqui, porque jogava poente, já não sabia o que era poente, mas finalmente consegui chegar, e isto é tudo eu tentar dizer qualquer coisa de inteligente depois de um esforço todo vez. Bem, é para mim um grande prazer estar aqui, conhecer a Ana. Nós já nos conhecíamos pessoalmente, e para mim, eu tinha jurado que este ano não vinha à Feira do Livro, até porque o meu filho mais velho lançou o primeiro livro. Eu queria que toda a Feira do Livro fosse dele, obviamente, mas quando a Ana me convidou, eu não podia dizer que não. O romance Gelos é o segundo de uma trilogia, a que Filomena Amaral chamou Mãe Nossa. O diretor foi o primeiro e o Desertos será o terceiro livro. Uma primeira nota: a Maria Filomena compromete-se, a Ana Filomena compromete-se com um combate por uma ideia de bem. E isto é uma coisa muito importante. Num tempo em que a literatura, em que os criadores perderam pela primeira vez desde há muitos anos, desde há 300 anos, a vanguarda daquilo que é o pensamento. Hoje o pensamento é muito mais, a vanguarda do pensamento é muito mais ocupado, por exemplo, pelos cientistas do que pelos criadores, do que pelos intelectuais, e muito por esta espécie de obsessão criativa pelo ego, pela ausência de combate, que seja um combate que vá para lá daquilo que é o nosso umbigo, daquilo que é o que nós temos para dizer, a urgência de ser reconhecido, a urgência de deixar uma marca. E este é o primeiro motivo que me levou, eu que não sou ninguém, não é? Mas evidentemente não sou, mas que me levou a aceitar, porque a Ana é alguém que combate por uma ideia de bem. E hoje, enfim, como crianças eu não posso dizer as neiras. Se viesse aqui alguém, eu costumo dizer isto, um canalha, que entrasse aqui, nós não duvidaríamos por um segundo que ele era um canalha, ele ou ela. Mas se entrasse aqui uma pessoa que só faltava as asas, e imediatamente a primeira ideia que nós tínhamos é desconfiar dela. Nós desconfiamos do bem até encontrarmos uma fórmula, não é? Quando a esmola é grande, o povo desconfia. Portanto, eu desde muito cedo, desde que me conheço, que acho que o mistério está numa ideia de bem, está na defesa de uma ideia de bem, no bem e não no mal. E este compromisso com uma ideia de combate por um tempo que precisa de pessoas que combatam e que estejam em trincheiras que façam sentido, e que basicamente este é um tempo em que nós podemos, e estamos a ver aqui crianças, estamos a ver aqui, eu tenho várias, tenho muitos, ninguém pode dizer que eu não acredito no futuro, mas devemos ficar preocupados, porque nós não sabemos na verdade se os nossos filhos, se os nossos netos poderão ter um futuro ou não, e é disso que estamos a falar, e é disso que este livro traz. A história da Maria Filomena, eu com a Maria, é a filha de uma das personagens centrais. A história da Ana é uma história que também tem a ver com tudo isto. Quando falo da história de combate, tem a ver com tudo isto. Ela própria é uma mulher que vive na Lausanne e sem nenhum tipo de complexo de viver na Lausanne, sem acesso muitas vezes àquilo que é o centro do pensamento e da maldicência da literatura portuguesa, mas ao mesmo tempo com a convicção absoluta que é preciso fazer, que é preciso comprometer-se. E a Ana tem-se comprometido toda a sua vida, nestes últimos 30 anos, por uma ideia de combate contra as várias insularidades. E ela tem provado, a forma como fundou a sua cooperativa, a forma como construiu do zero um festival literário internacional, que é um dos festivais de referência em Portugal. Portanto, de alguma maneira, também ela decidiu estar fora do mundo para melhor se comprometer com ele. E isso interessa muito naquilo que é o seu trabalho. O que é Gelos? Eu não posso, porque a ideia é vocês lerem, e portanto eu não vou
como é que se diz quando nós dizemos o final dos livros? Como é que é? Spoiler. Não pode ser. Mas, para já, o grande interesse neste livro é sabermos o que é, tentar definir. Embora eu acho que não é necessário tentar definir as coisas. Às vezes o melhor é aquilo que não se define. É um romance, é uma reportagem, é uma ficção da realidade, é ao seu contrário, uma realidade ficcionada. Eu acho que é todas estas coisas ao mesmo tempo. É um livro, é tudo isso, e é também um livro de descoberta, e num tipo de descoberta e de uma viagem em que parecemos todos, num tempo também, parecemos todos descobrir e saber que não precisamos descobrir nada, sabemos tudo. É um tempo de urgência de respostas, mas que se perdeu a noção que o essencial, a essência, é fazermos as boas perguntas, as perguntas corretas. E, portanto, é um livro de questionamento, é um livro de procura, é um livro que acompanha uma viagem de vários investigadores, e uma viagem que, obviamente, é uma viagem de descoberta, de denúncia, é um livro político também, mas é um livro que começa por ser uma viagem para dentro de cada um dos personagens. E, obviamente, que nunca dizendo isto, a Ana, obviamente, pretende que este livro seja o essencial daquilo que define um bom livro. O que eu acho que ela consegue, que é, no final das contas, as pessoas que o leem fazerem elas próprias a sua viagem e serem elas próprias um personagem ativo do livro. Há pouco falava do livro político, e este é claramente um livro que até tem uma referência muito curta no final, praticamente no final, ao Jair Bolsonaro, e portanto não é uma referência que seja inocente, é uma referência que está lá, porque o Bolsonaro corporiza, não por ele próprio apenas, mas corporizam também uma época de decadência e de ausência de sentido. Não é? Eu também muitas vezes costumo dizer que, para mim próprio, que há 5 anos, há 4 anos, 6 meses antes de Trump ser eleito, o mundo nunca pensou na possibilidade daquele homem ser eleito. E hoje também vemos nos vários tabuleiros de influência, nunca vimos tantos homens imprevisíveis ao mesmo tempo terem o poder de influenciarem o curso da história e o curso do mundo. Portanto, este é um livro de denúncia, é um livro que fala sobre o aquecimento global, sobre as alterações climáticas, e que, enfim, há pouco falava da Maria e da minha obsessão pela Maria, pela Dona Maria. Maria é um personagem muito fugaz, mas muito importante. É uma menina da idade da sua filha e que diz uma coisa importante e que define o livro enquanto combate político, não é? Ela diz que eu quero ser pobre e livre como estes meninos, falando dos meninos de um povo esquimó, um povo extraordinário e que eu conheci pela mão da Ana. No fundo, aquela menina queria ser como as crianças que não têm nada, mas ao mesmo tempo têm tudo. E este combate, não há qualquer tipo de dúvida sobre isso, é um combate em que nós vamos ter todos de abdicar e de nos despirmos, e de abdicarmos daquilo que foi o nosso modelo de vida, que vai ser a nossa única hipótese de conseguir sobreviver. Se calhar não nós e na nossa geração, mas certamente a geração dos nossos filhos e certamente a geração dos nossos netos. De alguma maneira, Ana Filomena conta-nos a história de um povo quase fantástico. Um povo que não está morto, mas não está morto, mas também já não está completamente vivo. É um povo que está, é como aquela, eu há poucos dias escrevia para mim uma coisa que é aqueles momentos quando nós estamos a dormir, mas acordamos e já não estamos a dormir, mas ainda não estamos acordados. Este é um livro que é um bocadinho isso, é quase um sonho. É um quase sonho em que os personagens, todos eles a partir de determinada altura, não estão completamente vivos já, embora não estejam mortos e atuam e estão convictos, mas estão numa espécie de limbo, que é no fundo simbolicamente o limbo em que todos nós estamos. O povo Inuit, eu há pouco estava a dizer o povo esquimó porque não me lembrava do nome do povo. É um povo extraordinário, um povo que começa
deixou de ter referências, começa a não ter referências, pelo menos. Hoje tudo o que conhece, toda a sua essência, tudo aquilo que os definiu está a ser destruído pelas alterações climáticas. Mas também nos conta, paralelamente, conta-nos a história deste povo, mas conta-nos a história paralela de um grupo de cientistas. E é interessante que este grupo de cientistas vai um bocadinho ao encontro daquilo que dizia há pouco. Este ser também uma altura em que os escritores perdem, e portanto os seus escritores, os seus heróis são os cientistas capazes de fazer. Portanto aqui, enquanto há 300 anos eram os pensadores, estavam na vanguarda, e eram também os cientistas que faziam as perguntas, aqui é a Ana Filomena que os homenageia, colocando-se à parte e contando-lhes a história. Dois personagens centrais, por um lado a Sedna, que é uma guia inuit que nos transporta para os rituais do povo. Curioso que muito poucos, eu percebi só no fim, muito poucos inuites aparecem no livro. É um bocadinho de uma invisibilidade. Eles estão lá, é um bocadinho como os filmes do John Ford, que nos anunciam, que nos dão tudo, mas nós não vemos. Não é? Eu lembro da Desaparecida, em que há uma morte bárbara, mas nós nunca vemos violência nenhuma. Mas a morte está tão entranhada dentro de nós que nós vemos tudo dentro de nós. Eu vi uma série de inuites ao longo do livro, mas percebi no final que não gostaria de enumerar. E portanto, isso é muito feliz no livro, é muito bem feito e muito feliz. O outro personagem principal é uma cientista, creio que arménia, Armina, já conhecíamos no primeiro livro. Utópica, combatente, ela tem que ir nesta missão, inclusivamente deixando para trás a filha Maria, porque sacrificando-se tudo em nome de uma ideia de futuro e em nome da humanidade. Além de tudo isso, é uma mulher que carrega a culpa, carrega a sorte, e de alguma maneira também é um fantasma bom, um fantasma que paira. Eu acredito muito na ideia dos fantasmas, que pairam, e eu acho que é uma personagem fascinante. Mas os personagens não se esgostam. Se quiserem que eu calo, digam. Eu calo, se calhar, que eu já não tenho noção. Os personagens não se esgotam nestes dois grupos. Temos, por exemplo, eu quero mesmo que leiam o livro. Temos um urso, e é um urso órfão, um urso que perdeu tudo e que acaba por adotar uma mãe, e a mãe é a Armina, e é um urso que terá uma relação mágica, transcendente com uma mulher, uma relação de partilha, que simboliza também, obviamente, o equilíbrio do nosso ecossistema. Depois, enfim, se o urso polar morre, se as baleias se extinguem, se as gaivotas deixaram de ter onde pousar, então nós também estaremos condenados. Sem contar nada, e já na parte final, tinha para dizer, nestes gelos, para acabar, do que eu posso contar, dizer que nestes gelos aquilo que mais me fascina é a estranheza. É a viagem que nós não sabemos onde nos vai levar. Hoje, aquilo que nós gostamos, quando nós vamos ao McDonald's, gostamos do Big Mac, porque não há surpresas no Big Mac. Nós vamos gostar do sabor. Quando nós compramos, a maioria dos livros que se compram, os livros que com certeza que estão no top desta feira do livro, são livros em que as pessoas entram e não têm surpresas. Lá está exatamente aquilo que as pessoas querem ver. Como nos programas de televisão com mais audiência, aquilo que as pessoas querem ver é aquilo que não tem qualquer tipo de imprevisibilidade. Qualquer estranheza é qualquer coisa que pode pagar um preço alto, e normalmente o preço alto é as pessoas recusarem-se a embarcar naquilo que não conhecem. E nesta estranheza contribui muito as palavras que a Ana Filomena espalha ao longo do livro. Palavras inuites, palavras que nas primeiras 30 páginas são incompreensíveis. Nós até chegamos a pensar, mas que porra, porque é que ela
caramba, vai espalhar isto tudo, está a estragar-me a leitura. Ao fim de 80 páginas, começamos a pensar sobre as palavras e até achamos que algumas palavras até já as conhecemos, já conseguimos antecipar e no fim já não notamos as palavras. E, portanto, este caminho do livro é um caminho de estranheza, mas ao mesmo tempo uma prova de que devemos caminhar e, sobretudo, valem a pena as viagens onde não sabemos. Onde não sabemos nós próprios em que estação é que vamos voltar. Isso é muito importante, é isso que define a literatura, é isso que define a criação. Depois, que nestes gelos existe o sagrado, não necessariamente Deus, mas o sagrado, a ideia de transcendência, é um livro coberto de transcendência. Em algumas passagens pensei no realismo mágico de Garcia Marques, é quase inevitável, a presença da energia de um fantasma, do Henrique, logo conhecerão, enfim, conheceram do primeiro livro se leram, o urso, os rituais de passagem, o tempo, a fusão que admira com o outro mundo, portanto, uma presença constante do murmúrio e da sombra. Nestes gelos existem muitas passagens do primeiro livro da trilogia, e, portanto, são passagens um bocadinho como as palavras estranhas, que começamos por questionar, que chatice, isto é uma facilidade. A Ana Filomena quer escrever o livro rapidamente e está a pôr e a espalhar citações do primeiro livro. Mas depois a meio começamos a perceber que aquilo tem alguma ligação e no final já não questionamos também. E já não questionamos porque percebemos que esta trilogia é um puzzle. E é um puzzle em que, como os puzzles que nós oferecemos aos nossos filhos, tudo se vai encaixar quando acabarmos de ler o terceiro livro. Com as várias citações, tudo se vai encaixar nas várias, mas isso também eu acho muito, muito original. Nestes gelos também há tragédias, há medo, há culpa, há tudo aquilo que nos faz, enquanto humanos, ser estes e não outros. Em alguns momentos voltamos ao Apocalipse Now. Há uma passagem em que há um derramamento de petróleo e nessa passagem eu recordo o Apocalipse Now, um dos filmes da minha vida, em que o capitão Wheeler, a descer o rio, ou a subir o rio, para conhecer o famoso Coronel Kurtz, Marlon Brando, e é um horror aquilo que nós vemos nos nossos olhos. Nesse capítulo eu vi o Apocalipse Now, vejo um horror também nos olhos daqueles personagens. Há morte também, não vou contar nada, mas é um livro habitado pela morte. Curiosamente é uma portuguesa, Catarina, que dá vida e esperança e futuro, que carrega a esperança, não vou contar também, mas posso dizer que esse futuro que ela carrega vai ser a junção de dois mundos. Posso dizer também, para concluir, que essa morte é uma morte que, no sentido que, se quiserem, pode ser uma morte no sentido figurado, porque, se quiserem, também no limite, todos aqueles personagens estão numa outra dimensão quando morrem, ou estão todos mortos, mas seguramente estão numa outra dimensão de tempo. O tempo também é muito relativo aqui, não percebemos muito bem quando acaba e quando começa, eles próprios, os personagens. Nestes gelos há, finalmente, ensinamentos ancestrais, bebe-se sangue de baleia e urina, comem-se fígados de focas, chatos de iceberg. Enfim, eu fiquei curioso. E nestes gelos, finalmente, as mulheres estão no centro. Há homens, mas é um romance feminista no sentido lato da expressão. É escrito por uma mulher, e é escrito por uma mulher que muito sutilmente escreve um livro para todos, mas um livro feminista, porque eu voltei à sala de parto onde assisti ao nascimento do meu terceiro e quarto filho, do primeiro não. O André e o Miguel nasceram, o primeiro eu acobardei-me, era muito novo e, desculpa André, acobardei-me e não vi o nascimento dele. O terceiro e o quarto eu vi e ainda bem que vi, e é a mesma sensação ao ler este livro, porque estavam só mulheres, mas podiam estar homens, podiam estar médicos a fazer o parto, mas é um mundo das mulheres. Eu, quando vi a placenta a cair no vale, eu percebi tudo sobre mim próprio também, sobre a ignorância, porque aquilo que verdadeiramente importa nós não percebemos, porque cá não existem palavras. E tu consegues escrever um livro em que o mais importante daquilo que tu escreves é aquilo que não tu escreves, é aquilo que não está escrito, é aquilo que nós intuímos daquilo que escrevemos. E isso é maravilhoso, é muito, muito bonito. Eu não teria colocado o título de Gelos. Eu teria colocado um título
de uma palavra, de uma frase muito bonita, é o lugar onde a noite nunca cai. E portanto esta é uma viagem ao lugar onde a noite nunca cai. E infelizmente onde o dia nasce cada vez mais dificilmente todos os dias. E portanto muitos parabéns, é um livro muito bom, magnífico, e foi uma honra para mim apresentá-lo e fiz o melhor possível e desculpem lá o meu atraso, isso é que foi lamentável, mas por favor leiam, porque vale bem a pena.